O Café com Rochelle hoje está entrevistando aqui Deusa Confecções e o seu esposo, querido varão de guerra, o Fernando, né? Que tem uma linda história para contar para vocês, que começa do zero a partir de até onde eles chegam. E é uma história muito bonita porque envolve família, Deus, envolve sucesso. E hoje eu quero aqui convidar, falar um pouco com a Deusa, né, para que ela venha contar um pouco dessa história, para o Fernando também participar e contar, porque tem aquela frase que por detrás de uma grande mulher, né, sempre há um homem, e por detrás de um homem sempre uma grande mulher, não é verdade? Não é só, existe uma grande mulher por detrás de um homem, não. Se não forem um só, um cordão de 3 dobras, como fala o versículo que eu trouxe hoje aqui na nossa caneca do podcast do Café com Rochelle para Deus, nós temos que ser um cordão de 3 dobras no tempo em que nós estamos vivendo para se falar de família. E hoje eu quero que a Deusa, ela comece a falar um pouco aqui da sua história, de como começou, né? E da onde partiu, como foi que ela conheceu Jesus e todo o sucesso que ela chegou, porque para mim ela é uma mulher de sucesso. E quando vocês começarem a ver essa história, vocês vão saber do que eu estou falando. Bom dia, Deusa. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por receber o Café com Rochelle aqui hoje. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito à vontade, estou me arrepiando toda hora, porque há um ambiente aqui maravilhoso nessa casa. Eu que agradeço a sua presença, né? O convite. E quero dizer assim que para mim vir aqui hoje tem toda uma história. Primeiro eu falei, Deus, eu quero entrevistar uma pessoa que fale também, né? Porque o meu podcast ele não quer falar só de política, mas ele quer falar de família, que é o ambiente hoje que nós precisamos primeiro viver, para depois falar de sucesso. Primeiro a gente falar da família como sucesso. E aqui, Deus, eu quero que você comece a contar um pouco. O Fernando também pode ajudar a contar essa história. Nós nos conhecemos, Fernando tinha 17 e eu 21. Só que nós era totalmente sem juízo, né, do mundão, bem perdidos. E aí não deu muito certo, ele não me quis. Porque eu era demais, né? Ele fala que eu era demais e realmente eu era. Bem complicado. E aí vivia no pecado. Nós vivíamos no pecado, só que eu como mulher, né, eu não tinha não era reservada em nada. Então, para melhor falar, era mal falada. E aí a gente se separou, se desligamos. Ele foi viver a vida dele, eu a minha. Na época eu me envolvi com outro rapaz na escola, porque eu conheci o Fernando na escola. E aí eu conheci esse rapaz e lá a gente se envolveu. Que uma história triste, né, minha. Ele era casado e acabou se separando e a gente foi viver junto. E de lá veio o nosso filho. Passou-se 3 anos eu vivendo com ele, a gente teve um filho e em 2005 nasceu o nosso filho. E ali eu queria mudar, porque até então a gente não tinha absolutamente nada, né? Nessa época eu já morava aqui, onde nós estamos, mas eu morava num barraco e quem me ajudou em tudo foi a minha mãe, mas o meu padrasto. Eles foram fundamental na minha vida, até para me ter o meu canto. E aí em 2005... eu entrego minha vida para Jesus, eu conheço o Senhor de fato, de verdade. Eu tive um encontro único e verdadeiro com o Pai, com o Criador, e foi onde mudou a minha história. E aí comecei a caminhar com Deus, fazia unha e fazia faxina, e aí eu falei para o Senhor, Senhor, daqui do meio desse trabalho, eu acredito que eu não vou conseguir construir uma casa, e eu preciso de uma casa, porque o barraco que eu morava alagava, e era um barraco mesmo, tanto chovia dentro como fora, a gente não tinha nenhum tipo de qualidade de vida, assim, nenhum tipo de conforto. Obrigada. E aí Deus falou, entra na Avon e na Natura, porque é tão real que parecia loucura da minha cabeça. Quanto mais eu falava, que era todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo dia eu estava ali conversando com o Senhor. E aí entra na Avon. E aí a gente começou. Comecei a trabalhar com as vendas, vendendo produto. Em 2006, porque eu entrego minha vida no finalzinho de 2005 para 2006. E ali começa toda a diferença. A minha família, ela vem já de loja, eles trabalham com confecções, eles vendem, né? Tem loja. E ali me ajudou muito a minha mãe com a minha irmã, mais o meu padrasto.
E a tia Conceição, que ela foi uma parte assim fundamental, ela facilitava as coisas para mim, assim como a minha irmã, a minha mãe, eles eram facilitador. Quando eles viram que realmente a deusa não era mais aquela mulher do passado, aquela menina irresponsável, eu comecei a prosperar. E aí continuei com o pai do meu filho, só que o meu caminho era um e o dele era outro. Então, assim, se não era bom antes de eu conhecer Jesus, com o Senhor se tornou bem complicado, porque ele vivia totalmente da forma o oposto. E aí foi quando eu decidi a separação, em 2008, ele foi viver a vida dele, eu a minha. E aí, 2009, eu me reencontro com o Fernando. Mas foi assim, muito rápido, oi, tudo bem, ele não me reconhecia, eu gosto muito de falar essa parte, que ele me via em vários lugares, só que ele não me reconhecia. E um dia ele pergunta por mim, da minha irmã, que ele conhecia na época que a gente se conheceu no colégio, estudava todo mundo junto, eu, a minha irmã, ele. E aí ele foi e perguntou da minha irmã o que tinha acontecido comigo, que ele nunca mais tinha visto. E eu via ele quase toda semana. Ou era no mercado, ou era no colégio, que a filha dele estudava estudava aqui no Padrão com o meu menino. E aí a minha irmã acabou me falando isso. Eu falei, como eu via ele toda semana, eu não achava que ele não me reconhecia, simplesmente não tenho o que falar, né? E aí eu acabei vendo ele no colégio, aqui pertinho, onde a filha dele e o meu menino estudavam. E aí olhei para ele ficou meio estranho, porque ele não me reconhecia. Eu falei, você não lembra de mim? Aí eu falei para ele, a minha irmã me falou que quando você me visse, você não ia me reconhecer. E aí ele ficou assim, impactado, né? E aí a gente começou a só conversamos ali, ele estava em outro relacionamento, aí se passou mais um ano. Quando a gente se reencontra, ele já estava separado, eu acho que essa parte é tua, amor. Eu estava uns 3 meses separado de um outro relacionamento, desistido da vida. Eita. Na beira do colapso. E o que eu vi nela, né, foi Deus, o que ele fez com ela, e a partir daquele momento o Senhor falou ao meu coração que era mais uma oportunidade que ele estava me dando, né, de mudança. Ela era uma ponte. Porque o que Jesus fez na vida dela, eu falei, eu tenho salvação, eu tenho jeito, né? Porque eu conhecia muito bem ela, né? Então, assim, e me conhecia. Então, eu falei, esse Deus é real. Então, a partir daquele momento, a gente começou a ter contatos, questões de trabalho. Na época, eu trabalhava com gráfica. E foi através de um cartão de visita que a gente teve um contato, assim, durante uma semana. E dessa uma semana, Deus foi trabalhando, e um dia eu conversando com ela, não hoje nessa mesa, mas na nossa casa antiga, eu falando com ela, ela falou, não, eu sou noiva. Eu falei, aí eu fiquei até assim, né? Porque até então eu não estava interessado nela, eu estava encantado pelo que Deus fez na vida dela. E assim ela falou, eu sou noiva. E eu, nossa, que legal. Ela falou, eu sou noiva de Jesus. Eu estou orando a Deus 3 anos para o Senhor me der um varão que ame meus filhos, que ame a Deus primeiramente e ame meus filhos, né? E ela foi falando aquilo, e veio o que eu digo que foi a boca de Deus naquele momento, que eu olhei para ela e falei assim, ela falou que queria um homem convertido, um homem de Deus e um homem que amasse os filhos dela. E aí eu falei para ela assim, eu peguei no braço dela assim e falei, esse homem sou eu, posso não ser. Olha. Posso não ser hoje, mas eu vou ser esse homem aí. Ela falou assim, tu é doida, tu não sabe nem o que tu tá falando. Eita. E desde ali eu comecei a mudar as minhas atitudes, né? Do vício, da bebida, da droga, tudo isso eu fazia. E comecei uma nova história, uma nova vida. Acho que em 15 dias eu estava entregando a minha vida para Jesus, dia 22 de abril de 2011. Eu entrei dia 10 na vida dela, de abril, num domingo, 10 horas da manhã eu cheguei ressaqueado para visitar ela aqui nessa casa. Então ali começou a nossa história, em 2011. E para a honra e glória do Senhor, estamos hoje aqui,
né, sendo testemunho de casamento, testemunho de vida, né? 14 anos. 14 anos. Temos uma filha de 13 anos e o nosso Carlos Eduardo, que ele me ajudou a criar, 19. é nosso filho, vai fazer 20 anos agora. E a gente tem esse caminhar, porque a nossa base é Jesus. É a palavra do Senhor que nos ajusta, é a palavra do Senhor que faz com que a gente cada dia mais tenha um casamento abençoado, que temos filhos abençoados e o nosso negócio que tem se expandido, que tem crescido, que a gente tem colhido o melhor dessa terra. E nesse caminhar desses 14 anos de reencontro, teve muito choro, muita dor. Porque, claro, assim, também não é tudo só... foram muitas renúncias, tanto da minha parte quanto da dela, duas pessoas desconhecidas, né? Difícil. Porque quando você está apaixonado lá fora, relacionamento a dois, assim, né? É uma coisa, mas você conviver e falar assim, eu quero viver contigo para toda a vida, aí são duas pessoas diferentes, dois pensamentos diferentes, e que você tem que ir se moldando, né? Às vezes renunciando a certo tipo de vontades para fazer o outro feliz, né? E foi assim uma construção, foi muito doloroso, tipo 3 anos da nossa vida de relacionamento foram muito choro, muita perseverança, e graças a Deus, Deus levantou um casal de amigos e irmãos que eu amo tanto, Raquel e Juraci e Raquel, porque começou por ele, né? Eu fazia escola de direito na casa dela e conheci o Juraci, e ele viu que eu estava desesperado, meu relacionamento desgastado, a ponto de nos separarmos e talvez até, né, nessa decepção abandonar ao Senhor, né? Porque até então eu não tinha maturidade no Senhor. Então assim, eu vinha de uma vida promíscua de pecado e eu virei uma chave em uma semana. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para mim. O Senhor veio e fez, Ele tirou o vício, tirou o desejo de usar qualquer tipo de coisa ilícita, né? Mas não foi fácil para mim. Então esse casal assim, ele foi fundamental, foi e é na nossa vida. Na realidade foi um pedido teu para o Senhor, amor, e Deus ouviu a nossa oração. Eu estava grávida de 5 meses e a gente estava assim, o bem era muito difícil. Era muito difícil. Nós éramos, né? Cada um no seu acho. E quando a gente fala assim, quando eu falo assim, muito difícil, como ele tinha saído da droga, do vício, da vida que ele vivia, para uma vida em Deus, uma família, a estrutura é outra. Então o corpo ele não está acostumado com isso. Então ele ficava acelerado, a mentalidade, os pensamentos. Então assim, a gente meio que não conseguia conversar, sabe? Eu estava sempre errada e às vezes eu não concordava com o que ele falava. E aí foi nesse momento que a Raquel e a Juraci entram na nossa vida e a gente sempre fala que se não fosse Deus ter colocado, com certeza a gente não estaria aqui para contar essa história, com certeza. A gente tem essa eu tenho uma pergunta aqui para vocês, até para que quem vai nos assistir também tem essa consciência, né, de que será que precisa isso? Como família, vocês acham que precisa que a família ela esteja dentro de uma congregação, seja ela católica de verdade, porque assim, existem pessoas que são católicas de verdade, que têm um padrão família, né? Vocês acham que precisam estar debaixo de uma cobertura, né? Ou que, porque hoje você vê que é assim, as pessoas falam muito de Deus, desde famosos, né, aos simples, estão falando muito de Deus, muito Virou de Deus. Uma moda. Virou modinha falar de Jesus, né? De louvor, cantar, mas e realmente participar do corpo de Cristo como família, né? Vocês acham que é importante isso? O que vocês têm a falar para a família? Porque assim, a família hoje, eu falo assim para minha família,
que nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos congregar, tem o nosso tempo, que nós estamos no tempo do vendaval, que a gente não sabe para onde vai, temos, mas a gente não larga a mão de Jesus porque a gente sabe de onde ele tirou a gente, né? Mas Jesus é a base de tudo para uma família? Ou as pessoas podem viver como família, traindo, mas falando de Jesus? Vocês concordam com isso? Não. Eu concordo que toda família ela precisa ter uma base em Jesus, independente de congregação, de tempo. É necessário. A própria Bíblia fala, ela nos respalda que nós temos que congregar. Então, se eu tivesse conhecido Jesus na minha infância, tivesse um lar evangélico, porque eu sou evangélico. Evangélico é aquele que crê no Senhor Jesus e prega o Evangelho de Cristo. Entenda. Então, se eu tivesse, com certeza, eu não teria provado do gosto amargo da vida, porque eu queria ter uma base. Eu fui criado sem pai. Meu pai faleceu, uma semana minha mãe soube que estava grávida de mim e foi assassinada. Entendeu? Então, assim, eu cresci num lar desestruturado, porque um lar estruturado precisa de um pai e de uma mãe. E a maioria dos casos que nós vemos de pessoas com problemas, com droga, com vício, com roubo, ou tipos de sexualidades diferentes daquele que Deus criou, sempre vai ter uma separação, uma violência, entendeu? Então, a base familiar ela necessita de Deus, ela necessita de Jesus junto, porque é como se fosse uma pirâmide, que Jesus aqui, a família, o marido e a mulher aqui. Quanto mais o marido e a mulher se aproximam de Jesus, mais próximos eles estão, entendeu? Então é isso, é uma construção, assim como esses dedos aqui, e assim por diante. Então, para mim é fundamental. Em cima disso, eu tenho uma pergunta para Deus. E que não querem se submeter ao papel, né, da mulher, da esposa. E aquele versículo que a mulher sábia edifica a casa, a tola com suas próprias mãos a destrói. É verdade isso, Deus? Esse versículo é muito mais que verdade, claro que eu estou dizendo aqui. Mas porque assim, hoje você vê que mulheres, ela, ao invés de trazer o seu marido para Cristo, elas estão levando o seu marido para as baladas. Eu não estou aqui fazendo uma crítica. Mas depois você vê mulheres e homens destruídos diante do altar de Deus. E como o Fernando falou, se eu tivesse conhecido Cristo lá atrás, eu não tinha tido uma vida destruída, né? Porque é provérbio que fala: ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar. E assim mesmo você vê que tem pessoas que são de dentro do Evangelho de Cristo, dentro da igreja, que terminam se perdendo. Deus, como é? Tipo assim, como é ser uma mulher sábia, uma mulher submissa? Não, submissa, quando eu digo, não é, o Fernando fala, senta aqui, senta, não, porque é isso que as mulheres pensam, as mulheres que não conhecem esse versículo. O que você fala sobre isso? Eu tenho um temperamento muito forte. Eu e Fernanda, a gente foi nos ajustando. Hoje, o que eu vejo uma mulher sábia? Naquele momento que ela está por cima da razão, ela se cala. E no momento certo, no momento correto, ela chama seu esposo no seu lar, no seu quarto, no momento aonde você não vai expor ele, e vocês vão ter uma conversa. E você vai, porque primeiro a gente precisa orar, primeiro a gente precisa nos posicionar quem nós somos e mostrar para ele, porque claro que a gente vê mulheres que elas acham que ser submissa ao marido é ser tapete, é fazer tudo que eles mandam, e isso é deturpado, é uma mentira. A gente vai se ajustando. Eu vejo assim, a mulher sábia. Tem coisas que meu marido olha para mim e fala: eu quero, mas eu não vou.
porque eu aprendi que é melhor você ser feliz do que ter razão. O que vai trazer a minha razão? Ah, porque eu sou mulher e eu quero? Não, eu quero meu marido, eu quero minha família. E nisso quem tem ganhado somos nós dois, numa união, numa... Gente, eu acho tão incrível nós dois que o pensamento, quando ele pensa, eu falo. Quando ela fala, eu estou pensando. Olha que lindo. É uma ligação assim em várias áreas. Essa semana passada eu saio do banheiro e falo. Ele estava na cama assim, eu nem lembro o que era. Pois é, são tantas coisas. E aí ele falou assim... Eu estava pensando em te falar. E ela já chegou, saiu do banheiro conexão, falando. Né? Tão real, eu estava na frente do espelho e aí eu pensei numa pessoa e falei assim... Amor, o fulano desviou mesmo. Aí ele foi e falou assim... O fulano, eu falei o nome. Aí eu virei pra ele... Porque ele estava na minha mente naquele momento. E ela olhou assim, como tu sabe o que eu ia dizer dele? Eu falei, nem eu sei. Então assim, é uma ligação. Por isso que a própria palavra de Deus disse que unir-se a mulher, o homem e a mulher, é uma só carne, é um só pensamento, é um só propósito, é um só caminho. Porque eu bato muito com os casais que a gente conversa. Posso chegar nesse ponto do casal? Nós estamos, na verdade, esse podcast também, pessoas que estão nos assistindo, que vai nos assistir, nós estamos no mês de quê? Dos namorados, dia 12, é o dia dos namorados, e por isso esse casal, ele está trazendo aqui uma receita, dando de graça, hein? Como conviver um relacionamento. Você que vai casar, você que está namorando e pensa em casar, você que já está casado, comece a aprender com esse casal aqui. Pode falar, Fernando? Perdi até um pouquinho. O casal que vocês... Não, é porque assim, o casal que anda junto, já vi um ditado, prospera junto, né? Isso. Eu já vi, e isso é real. E quando a pessoa casa, a maioria das vezes ela fala assim, eu casei para ser feliz. E não, você tem que casar para fazer o outro feliz, o cônjuge. Né? Muitas das vezes eu faço coisas para minha esposa para fazer ela feliz. Às vezes eu até nem gosto, mas eu faço. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vai para o shopping, eu não gosto de lugares muito movimentados, eu não gosto de andar muito atrás de algo, eu sou muito decidido. Se eu vou para fazer algo, eu vou lá e faço e vou embora. Ela não, ela gosta de passear. Um dia nós andamos no shopping inteirinho para trás de uma cor de sapato. E era mais de 2 horas e ela estava cansada. E eu lá, fazendo o quê? A vontade dela. Aí ela entra, vai ver bijuteria, que ela gosta desses trequinhos, né? E ela tem uma caixa cheia, mas parece que nunca tá bom. Ela sempre quer mais, né? Mas coisa de mulher, né? É coisa de mulher. Mas eu respeito, porque ela se sente bem, se sente feliz. E ela feliz, ela me faz feliz. Entende? Então é recíproco, né? Reciprocidade de um para o outro. Então assim, eu faço coisas. Ela não é muito fã de sítio, de chácara. Eu falei, eu quero uma chácara, eu tenho um sonho. Tá bom, vamos comprar uma chácara. Ela disse sim para mim. Às vezes eu vou, passo um dia, parece que tem 10 dias que eu tô lá. Falo, amor, vou dormir lá. A menina, meia-noite, ela tá ligando pra mim, nós conversando de chamada. É ser cúmplice no mesmo sonho, isso, né? Ela tá, mas ela não tá lá comigo, mas ela tá junto comigo. Sim, é no sonho, tá junto com o sonho. Isso, porque quando ela disse sim pra mim, pra chácara, eu vou confortável. Eu não vou através do não dela. Eu não queria que você fosse, mas já que você quer ir, não, é sempre sim, amor, eu vou, mas eu vou ficar com saudade. E é verdade. Então, assim, é um fazendo o outro feliz. Esse é o segredo do casamento para ter sucesso. É andar juntos. Um dia nós andamos no shopping inteirinho para trás de uma cor de sapato. E era mais de 2 horas e ela estava cansada. E eu lá, fazendo o quê? A vontade dela. Aí ela entra, vai ver bijuteria, que ela gosta desses trequinhos, né? E ela tem uma caixa cheia, mas parece que nunca tá bom. Ela sempre quer mais, né? Mas mulher, né? É coisa de mulher. Mas eu respeito, porque ela se sente bem, se sente feliz. E ela feliz, ela me faz feliz. Entende? Então é recíproco, né? Reciprocidade de um para o outro. Então assim, eu faço coisas. Ela não é muito fã de sítio, de chácara. Eu falei, eu quero uma chácara, eu tenho um sonho. Tá bom, vamos comprar uma chácara. Ela disse sim pra mim. Às vezes eu vou, passo um dia, parece que tem 10 dias que eu tô lá.
Fala, amor, vou dormir lá. Menina, é meia-noite, ela tá ligando pra mim, nós começamos a me chamar. É ser cúmplice no mesmo sonho, né? Isso, ela tá, mas ela não tá lá comigo, mas ela tá junto comigo. Sim, é no sonho, tá junto com o sonho. Isso, porque quando ela disse sim pra mim ir pra chácara, eu vou confortável. Eu não vou através do não dela. Eu não queria que você fosse, mas já que você quer ir, não, é sempre sim, amor, eu vou, mas eu vou ficar com saudade. E é verdade. Então, assim, é um fazendo o outro feliz. Esse é o segredo do casamento para ter sucesso. É andar juntos. A mulher... É ceder mesmo não querendo. Eu tenho um marido que não entra dentro do mercado, é um ponto interessante. Não entra dentro do mercado, ele fica dentro do carro esperando a mulher, porque ele acha estressante. Eu não, eu vou para o mercado com ela. Quem mais faz compra sou eu. Mas ela vai junto comigo, de modo cheio contigo. Então assim, está sempre junto. Eu vou para a reunião da Avon com ela, da Natura. Eu não gosto. Realmente, eu falo que não gosto, mas quando eu estou lá eu me divirto. Porque é legal você estar em comunhão com as pessoas, né? Então eu vou, porque eu faço ela feliz. Eu sou o motorista dela, eu sou o marido. E na realidade a gente participa do sucesso um do outro em todos eu já ia falar isso. Em todos os sentidos. Porque é aquela coisa. Quando o sonho é de um, todos ganham, né? Porque hoje vocês têm uma família estruturada, né? Como você estava falando de filho, né? A Deusa falou de filhos. E vocês têm filhos que estão vendo como é que vocês cresceram, né? Que também eu conheço muito aqui o Fernando, Deus. Não é aquela coisa do Deus dará, toma na tua mão. Não. Então eu vejo que a Deusa foi muito a Esté também para fazer aqueles trabalhos de divulgação, né? Já está ensinando. Tem que né? produzir. Um dia eu vi você falando do teu filho, né? Que ele estava cozinhando, né? Ensinando como também tem que se ajudar dentro de casa, né? Porque às vezes hoje você está vendo muito as crianças, elas têm 3 mãos, eu costumo falar assim, as 2 e um celular. Porque às vezes os pais estão falando e o filho está aqui, o feijão está queimando e o filho está aqui, não tá, a mãe às vezes está ocupada. Então, eu quero que vocês falem um pouco dessa questão da educação dentro da família de vocês. Como é? Não estou falando aqui que nós somos os mais perfeitos do planeta, do universo. Não, ninguém é perfeito nesse. Mas assim, uma ajuda, né? Aquela pitada, assim, como é que muda o adolescente, né? A entrevista é com a minha esposa, né, e conosco, né, mas a principal aqui é ela, mas eu acho que eu estou falando mais do que você, meu bem, na entrevista, mas sobre essa questão do ensinar, né, como a própria palavra de Deus, né, ele fala, né, ensina, né, porque assim, o mundo de hoje, eles estão criando filhos de cristais, né, filhos problemáticos nessa questão do celular, porque a tecnologia, uma criança ela, até os 6 anos ela não pode ter acesso a telas nenhuma, porque isso dificulta no aprendizado, o cérebro paralisa. E aí então hoje nós vamos ter filhos com problemas mentais por causa da infância. E quem é o culpado? Os pais. É o que eu te pergunto, quem é o culpado? Quem é que compra um celular para o seu filho? É os pais. Infelizmente. Quem é que diz sim para tudo dos filhos, mesmo ele estando errado? É os pais. Então são uma geração assim que só Jesus, né, para tomar conta. Então assim, aqui em casa nós trabalhamos muito com limites. Eles têm tudo do bom e do melhor. Tudo. Come bem, veste bem, dorme bem. Eles têm o melhor. Mas também eles fazem por onde ter esse melhor. Porque à medida que eles dizem não para mim, eu também digo não para eles, entendeu? E eu ensino, porque a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo lá fora. E o mundo hoje está muito difícil. Né? Então, assim, a gente trabalha muito em ponto disso. Preparar nossos filhos, primeiro, para Jesus, andar no caminho do Senhor. E sair daqui pronto para um relacionamento, pronto para encarar a vida lá fora. Entendeu? E Deusa, me fala assim, como é fazer tanto sucesso como uma mulher que vende, porque eu vejo assim que a Deusa é uma mulher que sabe vender,
que sabe vender o produto dela. Eu sei que a gente compra aqui, enquanto a gente vem comprar aqui, não adianta do que a Deus tem só um produto, você sai com mais um produto. Como é ser essa mulher de sucesso, assim, como é que começou essa questão, né? Eu vejo que tem ali diz que a gente tem a questão tem a genética, tem aquela coisa da hereditariedade, né? E tem o sucesso, porque eu sei que por trás do sucesso da deusa, né, ela vai falar quem que começou esse sucesso na tua família, assim, dessa questão de venda, né? Porque não foi assim, a deusa começou, eu comecei sozinha. Tem alguém lá atrás que te ensinou a fazer isso? Eu me espelhei na minha mãe, na minha irmã e na minha tia. E como elas, né, tem loja, eu falei, se deu certo para elas, vai dar certo para mim. Mas eu tinha um barraco, aonde alagava. E eu comecei a vender Avon levando a mercadoria e a revista. E assim fui crescendo. Com um ano de vendas, eu tirei minha carteira. Com 3 anos de venda, andando na bicicleta, eu comprei a moto. E você vai aprendendo. Aquilo que você tem de bom pode ficar melhor. E aquilo que é melhor pode ir se aperfeiçoando mais e mais e mais e mais. Aonde chega um ponto que o Senhor fala que o teu celeiro vai transbordar. Eu não consigo ver esse celeiro transbordando, você sentar em Deus, buscando, porque tem momento que você não está legal. E aí você precisa do Senhor, que é onde Ele faz você lembrar de onde Ele te tirou. Às vezes olha-se a deusa, né? A gente tem crise. Mas o que eu queria falar um pouquinho disso? Esse sucesso veio da minha necessidade. Sucesso. Você fala desse crescimento. Eu sou, como é que tu fala, amor? Que eu não sou satisfeita com o que eu tenho. Ela é grata, não satisfeita. Sempre ela está querendo alcançar, subir mais um degrau. As promessas, porque são essas promessas, isso, né? no conhecimento. E nesse ponto eu arrasto ele. Esse ponto eu arrasto ele, porque ele não tá bom de tá não. Tá não. E aí eu não posso crescendo sozinha, não existe isso, e nem eu consigo, eu preciso dele. É por isso que a gente senta, se acerta, se ajusta, às vezes discute, aparentemente parece que não vai se entender, mas aí eu acredito que é onde entra o Espírito Santo de Deus. É porque para toda mudança tem um desconforto, só que aquele desconforto ele é passageiro. Sim. Ele é para algo melhor. Sim. Então, às vezes, a mudança que ela almeja, porque ela viaja muito, ela vê outros lugares, é aquilo que eu não vejo. Então, ela chega sempre com novas ideias, né? E, às vezes, para a gente que está aqui, vamos dizer, de fora, não consegue acompanhar. Mas aí a gente vai se ajustando e vai mudando, vai moldando e vai dando certo, graças a Deus. E a gente tem realmente crescido muito. Mas acredito que eu sou o espelho da loja, eu gosto de gente, eu amo as minhas clientes, eu amo estar trabalhando, envolvida, fazer essa multiplicação, fazer essa diferença. Eu modifico roupa, eu mudo kit, eu transformo, e aí a gente vai agradando, as pessoas elas sentem esse amor verdadeiro. Eu acredito que eu digo que eu não trabalho, porque eu amo o que eu faço, então eu me divirto ganhando dinheiro. Realmente, e não só se diverte, como a Deusa Confecções, a loja em si, ela é um ambiente onde a pessoa vem se realizar esteticamente, e às vezes, muitas das vezes, a pessoa sai daqui também com uma outra visão. Às vezes vem uma pessoa comprar aqui, meia depressiva, com problema no relacionamento, com problema com os filhos. E chega aqui, a minha esposa, eu digo que ela é uma psicóloga, muitas das vezes espiritual. Às vezes a pessoa vem e não é para comprar, só para conversar com ela e acaba comprando, graças a Deus, né? Então unir o útil ao agradável, né? Porque tudo que ela faz é com amor. E um ponto-chave que eu falo da Deuseni, minha esposa,
é uma pessoa, ela não vê dificuldade em nada, ela só vê oportunidade, né? O nosso pastor Evilmar, ele fala que não é dele, mas ele trouxe essa história para eu conhecer através dele, do vendedor de sapato. Já ouviu essa? Não. Posso contar? Pode. Uma empresa arrumou um vendedor e mandou ele para a África vender sapato. Uma empresa de calçado pegou aquele representante e mandou ele para a África vender sapatos. E aí ele chegou: não, patrão, pode mandar a passagem de volta, que aqui ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço. E ele veio embora. E aí o patrão o empresário pegou outro vendedor e mandou ele para a África, no mesmo local onde ele mandou aquele outro que disse que ninguém ia comprar sapato. Ele falou: patrão, pode dobrar a remessa, que aqui ninguém tem sapato, e eu vou vender muito. Então essa é a deusa. Ela vê a oportunidade onde outros não veem, e ela não vê dificuldade em tudo. A Bíblia fala assim: em tudo dá graça. Minha esposa é assim, entendeu? Ela tem esse lado extremamente positivo, é onde que Deus se alegra, Deus se agrada, entendeu? E automaticamente quem está ao redor dela também é beneficiado, porque a luz que ela traz, né? E ela tem um bordão que eu gosto de usar, eu falo sempre lá em casa. Qual é o bordão? Que às vezes a pessoa fala bem assim: vai dar certo. E a Deus, ela não usa esse vai, ela já fala assim: deu certo. É o bordão. Deu certo. Já deu certo. E eu tenho falado isso muito com o Dalan, né? Ele é um mini empreendedor. E às vezes ele fala: não, vai dar certo. Eu digo: não, já deu certo. Já deu certo. Deus fala muito sobre isso, né? Deus fala muito sobre isso. Já deu certo. Então, assim, hoje nós estamos aqui com esse casal, referência de Deus, referência familiar de sucesso, né? Aproveitando que é o mês dos namorados, vamos pedir com que eles deixem aqui uma palavra, uma frase, para ativar algo que está dentro de você, família, casal, esposo, esposa, e até filhos, para que vocês cresçam, né? Não cresçam somente: eu não quero aceitar Jesus, né? Não existe essa de que querem aceitar Jesus para mudar a minha vida, a minha família. Você não precisa aceitar Jesus, ele já está dentro da sua casa. Só precisa ativar ele. Quando você ativar, aí sim você vê mudança. E eu quero que o Fernando e a Deusa deixem uma palavra aqui, né? Um versículo, uma palavra. Deusa, já quero agradecer. Muito obrigada. Amém. Pela excelência, né? Pelo bate-papo, foi muito gostoso. Vamos tá voltando aqui. Eu sei que vocês têm muita história para contar, mas que um pouco dessa história de vocês, ela já dá um up nas pessoas que vão assistir, né? Porque é uma história verdadeira. Daqui não tem um reality show, né? Não tem uma coisa disfarçada, maquiada, mas tem uma coisa verdadeira. O antes, o depois, né? E ainda vem mais coisas, como ela mesma falou, não está satisfeita, né? Está agradecida, não satisfeita. Então, quero que vocês deixem uma palavra aqui no nosso podcast. Começou, já agradeço. Eu tinha que escolher esse casal para já começar a dar uma bênção, né? Eu comecei com uma autoridade lá, né? Mas eu falei: olha, para um casal eu preciso, Senhor, que seja um casal de excelência. Deusa e Fernando, vocês para mim são uma referência, sim, né? Obrigado. Nem todo mundo é perfeito, nós temos as nossas diferenças, sim, nossas coisas, mas vocês para mim são referência como marido e mulher, como sucesso, como mãe, como pai, né? E eu quero que vocês deixem algo aqui para o nosso público que vai passar lá no Café com a Shelly. Pode ser? Eu quero dizer, como esposa, como mãe, como mulher, você que está passando por crise, tanto financeira quanto no casamento, no relacionamento, acredite que tem uma saída. Acredite, busque em Deus uma frase, um versículo, algo que Ele possa, se você só pensar e falar: Deus, me ajuda, me mostra um caminho, me dá uma saída, Ele dá. Ele pode te socorrer.
Ele pode te ajudar, Ele pode te ajustar, Ele pode mudar a tua realidade, que seja essa que eu não sei qual é e você sabe. Então, acredite, você pode ter uma família abençoada. Amém. E eu vou virar essa xícara aqui, ó. Família, Deus e família. Você que decidiu casar, pague o preço pela sua família. Não desista nunca da sua família, porque Deus ama o casamento, Deus ama a família e o inimigo odeia. Então não dê brecha para que ele tome posse da sua vida, dos seus pensamentos. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, assim o Senhor diz. E dia 28 agora nós temos na nossa igreja um jantar de casais que é estrelas, vendo as estrelas. Vendo as estrelas. Então, chame nós. Deus, eu quero ir conhecer. Será tremendo, extraordinário. Porque eu e esse barão aqui, se nós vivemos o que nós vivemos, é porque a gente não dá brecha, né, amor? Isso, em toda a rede de casal a gente está junto, alicerçado do Senhor. Sempre, todo mês, sempre estamos juntos. Amém. E eu quero terminar esse podcast dizendo, se você ainda não tem onde comprar a roupa do seu esposo, da sua esposa, olha, Deusa Confecções, aqui na Rua Amazonas, 6512, vem pra cá comprar, bairro Tiradentes. Olha, você vai sair daqui um luxo. Olha a elegância da mulher. E também quero terminar esse podcast Estamos com Deusa Confecções. Olha aí. Isso é Deusa Confecções, essa chiqueza toda, essa excelência. Eu quero terminar esse podcast, né, com uma oração. Eu quero que a Deusa faça uma oração. Aqui tem um versículo, Eclesiastes 4:12, que fala num cordão de 3 dobras, né? E é assim que tem que ser uma família. E é assim que tem que começar o seu sucesso também, né? Um cordão de 3 dobras, onde você não desiste, ou não deixa quebrar, onde você não deixa desistir, né? O podcast começou agora e eu quero que você dê essa atenção, dê essa moralzinha para nós, né? E assista todo esse podcast, nem que eu vou fazer de 3 partes, mas nós vamos assistir todo ele, porque é maravilhoso. Até o dia 12 nós vamos estar lançando esse bate-papo nosso aqui. Amém? Amém. Quero que esse casal tenha... Posso pedir para o meu esposo fazer uma oração? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, unidos, Pai. Trazendo um pouco da nossa história para edificar as famílias, Senhor. Sim, muito obrigado, Jesus, pela vida da Rosânia, Senhor. Obrigado pela vida da minha esposa, desse momento maravilhoso que passamos aqui juntos, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, nos guardando e protegendo todos os dias de todo o mal, Senhor. Alcance as famílias da terra, Senhor. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão vendo esse podcast, Senhor. Que o Senhor guarde as suas vidas, Senhor. Que o Senhor prospere a obra das suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo saúde, vida plena. Amém. De Jesus. Amém. Cara, muito bacana, viu? Deus, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Maravilhoso.